Olá, queridos irmãos, que bom estar com você aqui neste horário e podemos compartilhar as maravilhas de Deus ao seu coração. Quando nós falamos em meditar na Bíblia, estou lhe falando de algo que é essencial, a existência do cristão. Quando a Bíblia declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é justamente isto que nós precisamos entender, que a nossa vida espiritual, ela depende de ser alimentada espiritualmente. Portanto, vamos buscar cada vez mais e mais na Bíblia o verdadeiro alimento para a nossa existência aqui na Terra. E também você sabe que a Bíblia Sagrada é responsável justamente pela nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Existem muitos tipos de fé no mundo, não é? Existe fé em Buda, fé em Confúcio, fé em Maomé, fé no Espiritismo, mas a fé em Deus, o único mecanismo que existe para você tê-la é através da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, você é bem-vindo a este horário aqui, a nossa meditação conosco na palavra de Deus. E nesta ocasião, eu quero falar para você sobre sedes meus imitadores. Na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 1, ele nos declara o seguinte: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nos conta uma certa história de um viajante que fazia comércio, que vendia seus produtos, que ele chegou uma ocasião na casa de um comerciante e insistiu para que ele comprasse algumas dúzias das suas canetas. O comerciante foi e aceitou comprar, já que ele havia feito um cartaz tão grande da caneta, que a caneta era isso, que era aquilo outro, né? Que ele conseguiu persuadir o comerciante a comprar suas canetas. Muito bem. No momento em que ele estava tirando o pedido das canetas, o comerciante foi e disse: meu amigo, por gentileza, você suspende por enquanto esse pedido que eu não vou poder fazê-lo agora. Não vou poder fazê-lo nesse momento. Aquele viajante, comerciante, ele ficou tão aborrecido que saiu praguejando pelo meio da rua e com muita raiva, decepcionado da vida, porque estava prestes a fechar um pedido e de repente o cidadão vem e dá o contra. Quando aquele vendedor saiu, um dos empregados da casa perguntou para o patrão: por que o senhor não fechou o pedido com ele? Acontece que ele é um vendedor de canetas. Ele fala que tem as melhores canetas do mundo. E na hora de fechar o pedido, ele está fechando com lápis. Isso significa dizer que as canetas dele não valem coisa nenhuma. Irmão, essa experiência, ela é realmente muito importante e válida, porque muitas vezes nós queremos parecer uma coisa que nós não somos, ter uma coisa que nós não temos, fazer uma coisa que nós não podemos, e isto é muito prejudicial ao reino de Deus. Se pregamos que o reino de Deus é gozo, é alegria, é paz, e você vive uma vida triste, cabisbaixa, sempre deprimido, você está dizendo completamente o contrário daquilo que você está pregando. Então, se nós pregamos que nós temos um Deus grandioso e vivemos debaixo de situações deploráveis, é preciso rever os nossos conceitos. Mas o que nós aprendemos aqui nesse momento é que Paulo declara: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode ser o imitador do seu pai, você pode imitar o seu professor, você pode imitar quem você quiser na vida, mas o maior padrão que você pode ter para imitar chama-se Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim vale a pena você observar, porque dele não existe altos e baixos. O seu caráter é único, a sua maneira de ser, de agir e de falar não tem nada que contradiga aquilo que ele está falando, de maneiras que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora,
O que eu acho bonito no apóstolo São Paulo é quando ele toma para si agora essa responsabilidade. Sedes meus imitadores. Irmão querido, um homem para dizer isto, ele precisa saber aonde está pisando. Ele precisa conhecer os valores que ele tem. Ele precisa reconhecer a sua conduta de vida. Porque se ele estiver falando algo errado, as pessoas vão ver, vão ouvir. Quem é que vai querer ser imitador de um mentiroso, de um traficante, de uma pessoa que vive errada? Ninguém vai querer. Mas para o homem dizer, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, é preciso ele saber o valor que ele tem e estar espelhando-se em quem para poder dizer uma coisa dessa natureza. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, nos declara o seguinte, a palavra de Deus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. De procedência maligna. Como é que tem sido o nosso linguajar? Como é que tem sido a nossa palavra? Somos aquele tipo de pessoa que diz uma coisa, mas não faz. Que promete uma coisa, mas não cumpre. Onde que está aqui a nossa conduta de um autêntico e verdadeiro cristão? Precisamos com toda certeza saber que nós precisamos imitar aquele que nos comprou com o seu precioso sangue. E como Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Este é o padrão de vida do cristão. Nós podemos imitar o nosso pai se ele tem um caráter perfeito, se é uma pessoa de palavra, se é uma pessoa de atitudes corretas dentro de casa, com a família, com as pessoas lá fora. Mas se é daquele tipo que o telefone toca e ele diz, filho, se for alguém me chamando, diga que eu não estou, ensinando até o próprio filho a mentir. Isso é o tipo de caráter que não pode ser imitado de forma nenhuma. Precisamos, na realidade, viver aquilo que nós pregamos e pregarmos aquilo que nós vivemos. Em Romanos capítulo 9, versículo 1, nos declara o seguinte, a palavra de Deus. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Dando testemunho à minha consciência. Irmão, não existe coisa melhor na vida do que uma consciência purificada e lavada no precioso sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando você pensa ou fala alguma coisa errada, a sua consciência logo lhe acusa. Então vale a pena você dar ouvido à voz da sua consciência, desde que esta seja lavada e purificada no precioso sangue de Jesus Cristo. Porque existem pessoas que às vezes estão cometendo o pecado e acham que não é pecado. Um dia desse, eu encontrei um irmão que estava noivo e ele veio perguntar para mim, pastor Jorge, você ter relação sexual com a sua noiva, isso é pecado? Ora, ela é sua esposa, você já casou, ela é sua mulher. Ah, pastor, eu não sabia que isso era pecado, porque eu vou me casar com ela, então para mim isso não é pecado. Quer dizer, o elemento já está com a mente cauterizada, está praticando o pecado, a abominação, e acha que não está certo. É um problema realmente muito sério esse, né? Então precisamos entender justamente isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 26, nos declara o seguinte: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Chamados de cristão. O que quer dizer cristão? É imitador de Cristo. É aquela pessoa que caminha, que fala, que tem atitudes iguaizinhas a de Cristo. Então os discípulos andavam num comportamento tão sadio que o apelido dele era de cristãos. Por quê? Porque eles imitavam o seu mestre, andavam de acordo com o seu mestre, falavam de acordo com o seu mestre, procediam e tinham atitude semelhante àquela que o apóstolo São Paulo declarou: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos, na realidade, como eu já disse aqui agora, viver aquilo que nós pregamos. Se nós pregamos uma coisa e vivemos outros, que tipo de crente nós somos?
As pessoas estão de olhos em nós, estão nos observando, estão nos vendo, estão nos vendo qual é a nossa atitude, o nosso comportamento. E de acordo com o seu comportamento, tal vai ser o valor do seu sermão. Porque se você prega aquilo que você vive e vive aquilo que você prega, as pessoas vão te acompanhar, as pessoas vão te seguir, porque vão encontrar em você um homem de valor, um homem de atitude, um pai de família exemplar, um filho exemplar, um líder exemplar, um pastor exemplar, porque todos estão observando o seu modo de vida, o seu modo de se comportar. Isso vale muito, isso tem um peso que você não pode imaginar. Portanto, sede imitador de Cristo, sede imitador do Senhor. Ele sim vale a pena você imitar. Então seja meu imitador como eu sou de Cristo. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe os nossos corações, faça a leitura da sua santa palavra, da meditação que fizemos aqui agora, que você possa ser esse crente fiel, que tem um procedimento correto. Venda caneta, mas venda caneta de verdade. Não venda caneta e vá usar lápis para depois estar despistando que a sua caneta não vale nada. Então, é preciso, no comércio, na vizinhança, dentro de casa, mostrar o valor que nós temos. Amado Deus e Pai Celestial, fortalece a nossa fé e a nossa confiança. Ensina-nos a ser teus imitadores, Senhor, a imitar a tua pessoa, porque em ti não existe variação, no Senhor não existe mudança, no Senhor existe aquilo que é perfeito e que nós possamos ser perfeitos como o Senhor é perfeito em nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos, hoje e para sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.